Mardiqueu, e aí, por onde você anda fazendo suas caçadas, samurai? Ô, Michael, tudo bem, cara? Olha, nós estamos rodando o Brasil inteiro, conhecendo cada peculiaridade do manejo do javali, seja Goiás, Minas, Santa Catarina, exterior do estado de São Paulo. Nós estamos indo a Rondônia, conhecendo todo esse grande país aí, os rincões dos sertões, para conhecer os diferentes manejos que acontecem com suas características em todo o nosso Brasil. Você acabou de voltar de uma caçada, né? O que que aconteceu nela e onde você está? Eu estava em Goiás, né? Nós somos em Campo Alegre, ali, mandar um abraço para todo o pessoal do Goiás. Eu amo muito esse estado. E nós fomos lá numa uma propriedade que estava tendo uma infestação, né? Porque a gente tem que falar infestação quando se fala de praga. E nessa caçada nós abatemos 35 javalis. Isso em quantos dias? 27 num dia e mais 8 no segundo dia. Por que isso está acontecendo, Mardiqueu, na sua opinião? O que ocorre para a gente chegar a esse ponto? Nós conversamos sobre isso quase 6 anos atrás. De repente a gente volta a falar sobre isso numa situação que parece ainda pior, porque atinge quase todo o Brasil. Exato, Mário. Uma das coisas que nós temos que levar muito em consideração, e aí estão os especialistas que podem confirmar isso aí, o nosso clima é muito favorável, né, Marco? Você pega esse javali que é europeu, ele está diretamente ligado ao clima, à sua reprodução. Quando lá na Europa nós temos praticamente 6 meses de inverno lá, 4 meses de inverno, que impossibilita a cria desses animais, né? E são animais mais puros, que têm menor quantidade, uma menor quantidade de cria. Quando você transfere esses animais para o Brasil, onde nós temos um melhoramento genético muito grande dos nossos porcos domésticos e acabam fazendo a cruza com esse animal, né, que tem uma tenacidade, uma saúde muito eficaz para viver no mato, diferente de um animal doméstico, você tem aliado a grande capacidade genética de reprodução com a tenacidade e a sensatez e a obstinidade desse javali vindo da Europa. Nós temos o javaporco, um animal que praticamente cria 2 a 3 vezes por ano, uma quantidade muito grande de filhotes, né, por conta da cruza com o nosso porco doméstico geneticamente modificado, para ter mais crias, né? E aí você tem então um clima bom, oferta de comida, você tem umas condições totalmente favoráveis para que esses animais, quanto maior a pressão de abate, né, quanto maior você tenta eliminar, mais ele sente isso na pele e mais ele tenta se reproduzir para compensar esse abate. É uma questão natural. Todos os especialistas, quem puder falar, sabe que a pressão de abate ela acaba também propiciando aí essa proliferação desses animais quando se tem poucos caçadores. Então, o que a gente sempre salienta é aumente o número dos caçadores para que a pressão de abate seja efetiva, porque poucos caçadores impossibilitam que você maneja aqueles animais naquela área no mesmo momento com uma pressão de abate eficiente. Ô, Mardiquinho, quando a gente fala em controle hoje de javalis e javaporcos, enfim, a incidência, imagino que seja maior hoje de javaporcos aqui no Brasil, você fala controle é matar os animais. Existe uma outra maneira de se fazer o controle desses animais que não seja matando? Ok, Keller, eu pergunto a você. Você rodou esse rincão, esse Brasil tão grande, e muitos especialistas devem ter ofertado diversas maneiras de se abate. A gente, comumente falando, a gente ouve muito em castração química, né? Falar, vamos castrar esses animais aí, quimicamente, dando comida e oferta a eles, para que eles deixem de se reproduzir. Tá, esse é um ponto da reprodução. Mas você acredita realmente que esses animais vão comer esses produtos químicos que efetivamente realizariam a castração química e deixariam a oferta de alimentos que estão no campo, né, disponível à mão deles? E detalhe, esses animais que estariam então castrados quimicamente, eles estariam ainda na natureza. E você, como você sabe, o problema direcionado ao meio ambiente, como as nascentes, como a comida, o ataque aos animais, como por exemplo ovos de quero-quero, ovos de coruja, lagartos, cobras,
Eu tenho no meu canal aí, se você acompanhar, um ataque de javali a um TU. Um TU é um animal da fauna, um lagarto de aproximadamente uns 80 centímetros, onde um bando de javali atacou ele e comeu esse TU. Então, não é simplesmente deixar de criar eles. O que você vai fazer com esses já que não estão mais criando? É um problema. Os indivíduos ainda vão permanecer. Quando eu disse que um filhote ou um adulto grande, independente do tamanho deles, é a mesma praga. Tem que ser abatido, controlado. Você acredita que, se não houver esse controle de abate desses javaporcos, dos javalis, a fauna brasileira corre um grande risco? É um sério risco à fauna, ao agro, ao meio ambiente. É um sério. Isso aí está sendo levado e nós tomamos a liberdade de alertar as autoridades, não só as autoridades federais, mas estaduais e municipais, que tomem consciência de que é um problema que ele está se agravando, né? Se você pegar hoje uma comunidade de 50 porcos, ao final de 3 anos são 5.000. 3 anos serão 5.000, por conta da multiplicação exponencial desses indivíduos. Se não tivesse... Ou seja, 5 anos atrás, você me disse que 50 porcos geravam 900 porcos. Nós já chegamos nesse nível de 50 para 5.000? Para 5.000, porque a comunidade aumenta. Né? Entendi. É exponencial, a cada 3 anos, não a ano. Cada ano são 900. Cada 3 anos chega-se a 5.000. É exponencialmente a criação dele. Porque aqueles indivíduos que hoje são filhotes, daqui 6 meses já estão aptos à cria. Né? Então você tem a cada 6 meses uma nova geração dando crias. Então a um ano, 50 serão 900 e em 3 anos 50 serão 5.000. A mesma proporção, ela vai exponencialmente crescendo. E quando você diz que a necessidade, se não houvesse o abate hoje, e sendo feito em grande escala por controladores que se destinam a prestar esse serviço voluntariamente, você pode ter certeza, Keller, nós teríamos uma invasão desses animais, como acontece em Roma, em Barcelona, que eles vão lá fuçar o lixo da sua casa. Como é que você enxerga hoje a questão que está sendo levada para Congresso, inclusive, para se discutir o abate desses animais? Está complicado para quem faz o controle, porque se vocês são muito criticados, como é que é essa relação de vocês com as pessoas quando sabem que vocês são caçadores de javalis e javaporcos? Hoje a consciência está melhorando cada vez mais, Keller. Os órgãos, a imprensa em si, eles têm relatado com muita consciência e com muita presteza de informação ao grande público. Então, hoje nós temos a boa imprensa trabalhando a favor e tirando essa marginalização do caçador. Agora, um fato é que há retóricas e contextos que são levados aí por uma minoria, como sempre acontece, tentando minar esse trabalho. O controlador hoje do Brasil, ele é ainda muito marginalizado e depende muito de uma defesa da própria classe, né, dos caçadores, atiradores e controladores do Brasil. Mas o fato é que eu acredito que todo mundo já tem uma consciência de que quem é a favor do javali é contra o meio ambiente. Vocês hoje no Brasil são quantos? A gente sabe que os caçadores na França já é uma coisa muito antiga, então tem mais de 1 milhão de caçadores cadastrados no combate aos javalis. E aqui no Brasil, que é muito maior que a França, qual é o número hoje? Nós estamos engatinhando, né? Por isso que eu falo que nós precisamos cada vez mais de caçadores. Os números ainda são baixos, são pequenos, de caçadores efetivamente trabalhando no manejo de javali. Por falta de incentivo de política pública, por falta de incentivo econômico, por falta de até mesmo incentivos sociais, né? Então, como eu disse, nós estamos ainda à margem, né? Sendo marginalizados por aquilo que a gente faz voluntariamente. Então, nós precisamos sim do apoio da imprensa, da boa imprensa, da imprensa que realmente está procurando ali relatar um problema e mostrar que nós fazemos parte da solução e não parte de um problema, né? Você vê bem aí que dentro de um contexto, os caçadores do Brasil são poucos. Vamos falar hoje em CACs, somos 600 mil no Brasil.
você pode ter aí que praticamente de 10 a 15% são caçadores, manejadores de javali. Muito pouco num país de dimensões tão grandes. Né? Então nós temos que incentivar os caçadores, incentivar o manejo de javali para controlar, porque o risco ao agro, o risco ao meio ambiente, o risco à fauna, o risco à flora, ele é iminente com esse animal que se reproduz. Tentar tapar o sol com a peneira dizendo que não, isso não é um problema, só está fazendo que a coisa piore cada vez mais. Então o risco é muito grande e o problema está aí, está chegando. Você não consegue enxergar outra possibilidade no controle desses javalis que não seja o extermínio deles? É muito fácil a gente falar em abate de javali com armas, mas quando a gente é um atirador, é um caçador. Então, assim, o que eu desafio aos especialistas é que me mostrem uma outra oportunidade num campo de argumentação, qual seria a opção? Porque nós já ouvimos falar em castração química, nós já ouvimos falar em cercamento, nós já ouvimos falar em outras séries de medidas que não têm eficácia prática, não tem eficácia objetiva, a não ser o abate por arma de fogo, porque nós estamos falando num abate limpo, num abate efetivo. Pegou, morreu, não tem jeito, né? Então, você mesmo já participou de alguns manejos, viu como funciona. Não se pode poupar. Quando veio aqui com a gente, nós abatemos desde o filhote à matriz maior, porque cada indivíduo é parte de um problema. Se não houver o controle disso, o que pode acontecer no futuro? Olha, primeiro o javali é um reservatório de algumas doenças que podem afetar diretamente o gado, né? Tipo como a tuberculose, como também a aftosa e outra série de doenças aí que afetam diretamente o rebanho brasileiro. Seja o rebanho de bovinos ou suínos, esse é o primeiro ponto que vai diretamente ao agro, essa grande condição. O segundo ponto é que nós temos aí grandes problemas de fauna e flora, né? Hoje nós temos uma escassez muito grande de recursos hídricos no Brasil. E esses animais estão contribuindo efetivamente para minar, com o dobrão da palavra aí, minar as minas de águas que florescem nas nossas regiões. Isso aí vai ter uma série de consequências no futuro próximo. Só para finalizar, de quem é a culpa por a gente chegar num nível tão sério que a gente vive hoje dessa infestação de javaporcos e javalis? O primeiro momento hoje, atualmente, é aquelas pessoas que entendem que defender o javali seria uma consciência de proteção animal. Isso é um ledo engano, as pessoas estão, como eu disse anteriormente, quem protege o javali está levando a nossa fauna e flora a um fim pernicioso. Então, o grande culpado aí, em 1980, foi a própria legislação brasileira, que não teve uma condição eficaz em se regulamentar o controle e o criadouro desses animais, né? Que são muito astutos, você sabe, são muito inteligentes, para escapar de um cativeiro é muito fácil, né? Então, e aí acabam transformando e levando isso a campo. Houve-se um período aí de 1980 até 2013, quando se realmente legalizou esse manejo desses animais, onde houve um reservatório de criadouro. O Brasil virou um criadouro de javalis de 1980 a 2013. E isso potencializou. Quando acordaram para dizer, olha, o javali é um problema, tá? A população já estava disseminada pelo grande centro do Brasil, ou sudeste e centro-oeste do Brasil, onde tem grande oferta de comida. E aí você tem a condição... Oi? Ou seja, a ganância do homem fez com que a gente atingisse o ponto que atingiu. Isso foi o homem, ele errou no mundo inteiro. Porque ele errou aqui, ele errou no Uruguai, ele errou lá nos Estados Unidos, ele errou na Europa, ele errou no Mediterrâneo, ele errou em todos os lugares. Não foi pontualmente falando no Brasil. Mas o Brasil entrou na onda, na moda de se criar javali, e assim como todos não estavam preparados para esse adversário. Né? E hoje os caçadores são a solução desse problema.
Eles não são parte do problema. Então, quem Os fala... únicos predadores, né? Vocês Oi? são os únicos predadores hoje dos javalis. Não existe um predador eficaz a esse animal, né? Ah, mas a onça, ela vai dar conta. Não, a onça, se ela conseguir pegar um javali por mês, é muito. Um caçador pega em torno de 300 javalis. A onça não compete com o javali. Uma sucuri não compete com o javali, né? Então, esses grandes predadores aí da nossa cadeia alimentar não competem com o caçador brasileiro. Então, acreditar que o problema vai se resolver dentro do próprio meio ambiente, ele vai se resolver, mas só vai existir javali, não vai existir outro animal, né? Então, acreditar que isso aí vai se resolver por si só, prestem atenção. Protetores dos animais, vocês são um grande problema hoje de não terem o conhecimento de que um caçador faz 10 vezes mais pelo meio ambiente do que uma pessoa que está simplesmente teclando atrás do computador. Obrigado, viu, Martinho, pela sua entrevista. Sucesso no seu trabalho. Parabéns aí. Muito obrigado, Michael. Foi um prazer realmente. Um abraço a todos e estou sempre à disposição de vocês aí. Parabéns pela reportagem e pelo trabalho eficaz aí que vocês fazem, um bom jornalismo sensato e procurando sempre demonstrar os fatos. Valeu, Martinho. Pô, agradecido, meu brother. Foi muito legal a sua entrevista, viu? Obrigado.